como tem poucos versículos, vamos ler o texto todo. Como lidar com a liberdade cristã. Lembra disso, né? A liberdade cristã, a liberdade. Você é livre, eu sou livre. Como lidar com essa liberdade cristã? Porque as portas estão sendo escancaradas, o caminho está sendo alargado. Tem muita coisa aí que não é evangelho. Não é evangelho. E o miolo desse texto aqui, né, o centro desse texto aqui é o versículo 9, né? O versículo 9 é o texto-chave, é o versículo-chave do capítulo todo. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fraquinhos. Esse versículo 9, ele é o versículo-chave do capítulo 8. Amém? Então, hoje em dia, irmãos e irmãs, o caminho está sendo alargado. Eu não imaginava que fosse dessa maneira. A gente já fala isso desde que eu me converti. Vários nomes receberam caminho largo, vários outros nomes, mas eu acho que nós chegamos nesse tempo em que o caminho é estreito e a porta é apertada, ou melhor, a porta é estreita e o caminho é apertado. E tem muita gente alargando isso, irmãos. Pessoas usando o púlpito incoerentemente. As pessoas estão achando que usar o púlpito é igual dar palestra em uma ONG. Você que usa a palavra de vez em quando, leva a sério isso. Leva a sério isso. Tem gente achando que usar o púlpito, que usar a tribuna sagrada é igual dar uma palestra numa faculdade. A pastora de vocês, ela não tremeu quando algumas vezes ela palestrou em universidades. Tanto é que vocês nem sabem que ela já fez isso. Mas quando ela vem usar isso daqui, você não sabe como é que é o dia dela. Vocês não imaginam como é que é o dia dela. Ela não vem para o altar achando que ela é a boa, é a tal. Você não tem ideia de como é a minha esposa quando vai pregar a palavra. Você não tem ideia. Mas hoje as portas estão tão largas que pregar no altar da igreja é como palestrar na ONG, palestrar numa reunião, dar um ensino em algum lugar, igual ensinar português e matemática. Não é isso, queridos. Mas está ficando assim hoje em dia. Está ficando assim hoje em dia. Os políticos estão usando os altares. Os candidatos a algum cargo político usam o microfone das igrejas. E não é isso. Não é isso, não pode. Isso é demoníaco, isso é animal. Não é assim. Então há uma certa liberdade aí. Há uma certa liberdade aí que não é liberdade, é libertinagem. É libertinagem. Você que almeja o episcopato, você que almeja o ministério pastoral, se você não treme, esqueça disso. Se você não treme, se você acha uma baba, se você acha mais fácil pregar do que trabalhar acordando 5 horas da manhã e pegando trem, então você não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada. Porque tem gente, alguns aí estão fazendo isso. E aí não é só de altar que eu quero falar, é da nossa vida cristã. Da nossa vida cristã, de quem segue a Jesus, de quem segue o Cordeiro de Deus. Isso não é brincadeira. É que hoje em dia os pastores não são mais apedrejados, então todos querem ser pastores. Hoje em dia os apóstolos, uma das marcas do apóstolo é que ele era perseguido. Apóstolo que não era perseguido não era apóstolo. Não era apóstolo. No capítulo 9 desse mesmo livro, nós vamos ver o Paulo falando sobre as credenciais do apostolado. E não é você apenas ter um diploma universitário. Não é só isso. Então no capítulo 8, o versículo 9 é o texto-chave. Liberdade cristã. O que fazer com a liberdade cristã? Pisar?
machucar, não se importar, não estar nem aí. O que importa sou eu e mais ninguém. Cristão, a vida cristã não tem eu, tem nós. Você parou a pensar que é a oração do Pai nosso, que é o pão nosso, que nós somos rebanho de um pastor? Às vezes você lê o Salmo 23 e pensa, sou eu. Não, não é você. Só é você se você fizer parte de um rebanho. O Senhor é o meu pastor. Pastor é pastor de rebanho, não é de um indivíduo. Não tem assim, o Senhor é o pastor do Davi. Não. O Senhor é o meu pastor. Ele faz parte de um rebanho. Está no subconsciente. Faz parte de um rebanho. Se eu não faço parte de um rebanho, ele não é meu pastor, porque pastor é pastor de rebanho. Então a liberdade, tá bom? Vamos ler outra vez o texto? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Só que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Amor não é gostar muito de alguém, viu? Não é gostar muito de alguém igual você gosta muito de alguém. Amor não é isso não. Amor não é gostar muito de uma pessoa. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então quem que Deus conhece? Deus conhece quem conhece muito a Ele ou quem ama? Quem que Deus conhece? Quem conhece muito sobre Deus ou quem ama a Deus? Quem ama a Deus. A partir disso, procure conhecimento. Mas sem isso, não queira saber de conhecimento. Se você não ama a Deus e tudo aquilo que envolve Deus, esquece o resto. É melhor você ficar por aí mesmo. É bom ficar por aí mesmo. Porque conhecer não faz de você um conhecido de Deus. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Eles sabiam disso. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, a quem são todas as coisas e para quem existimos, e é um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, nem todos sabem dessas coisas. Que coisas? Que o ídolo nada é, que o ídolo não tem poder nenhum, que o ídolo não é Deus. Está entendendo aqui? Nem todos têm esse conhecimento. Qual conhecimento? Essa liberdade de que o ídolo não é nada, de que o ídolo não é nada, que não tem outro Deus, só há um, que só há um Senhor. Nem todos sabiam disso. É isso que ele está falando. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Então é esses que nos preocupam, esses aí. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com os ídolos, alguma coisa ainda que não libertou ainda, alguma familiaridade, alguém da família, alguém que sacrificava os ídolos, ainda comem dessas coisas como se a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, esses que não sabem o que você, irmão, sabe, o que eles ali sabiam, que o ídolo nada é, por ser fraca, vem a contaminar-se, aí ele volta a cair. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Eles não sabiam disso, esses caras do versículo 7. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Eles não sabiam disso, os fraquinhos não sabiam. Olha para cá, os fraquinhos não sabiam disso. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida diária. Os fraquinhos não sabiam disso, não tinha ainda um conhecimento bíblico, um conhecimento cristão ainda tinha medo de passar perto da encruzilhada, ainda tinha medo de olhar para um despacho, para um trabalho de bruxaria. Não sabem que aquilo nada é.
Não sabem. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Não existe. Só que eles não sabiam. Vede, porém, que essa vossa liberdade, isso que você sabe, que a comida não me recomendará a Deus, que nada perderemos se não comermos e que nada ganharemos se comermos, você que sabe isso, vede, porém, que esta sua liberdade não venha de algum modo ser tropeço para esse irmãozinho que não sabe. Cuidado com a sua liberdade. Isso aqui não tem problema. Quem está perto de você? Cuidado com a sua liberdade. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, que sabe, que conhece, que sabe as coisas, se alguém te vir a ti, que és dotado de conhecimento, algum grau de conhecimento, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada aos ídolos? Olha para mim. Eu sei que o ídolo nada é, que isso não existe, que só há um Deus. Aí eu falo, eu creio nisso. Essas coisas não pegam, não existem, essas coisas baboseira, besteira. Deus só é um só. Me dá aí pega esse frango aí e assa para mim que eu vou comer. E se tiver um irmãozinho lá? Eu estou falando isso concernente a esse povo aqui, que eu expliquei o contexto para vocês nos nossos encontros aqui. Era um lugar que não havia lugar aonde não houvesse um ídolo. Não havia um espaço vazio onde não houvesse um ídolo. Todos eles praticavam ocultismo, todos eles. Aí se converteram, todos eles. Eu não estou falando isso aqui com relação à carne de hoje, que a carne, você nem liga, eu nem ligo também, não tem problema nenhum. Não tem problema. A questão aqui é pegar isso aqui como ilustração para as coisas de hoje. Está entendendo? Suponhamos, eu chego ali numa encruzilhada, tem lá um microfone sem fio da marca Shure. O que eu faço? Deixa eu lá, eu pego. O que eu faço? Na hora. E uso ele aqui para pregar. Porque isso para nós hoje não tem efeito nenhum. Então eu não estou pegando comer carne aqui como se fosse de dia. Isso aqui para nós não significa mais nada. Porque hoje eu comeria o frango da encruzilhada e você não ficaria escandalizado. Não ficaria, tenho certeza. Mas e outras coisas? E outras coisas? E você lá no lugar de trabalho? E você, quando menospreza de uma forma grosseira a religiosidade de outra pessoa? E quando você desrespeita um irmão fraquinho porque ele tem uma conduta assim meio que ignorante, desinformado, leiga sobre alguma coisa, e aí nós zombamos, tá pegando? Tá entendendo? Então a carne você pode comer à vontade, que ninguém vai escandalizar, porque nós não estamos nem para isso aí. Mas aquele povo, gente, hoje não pode ter objeto sagrado nem nos hospitais, está proibido, não pode ter mais. No nosso país não pode ter mais, nem nos hospitais, pelo menos os públicos, não pode ter mais. Então para nós idolatria é de menos. Mas nesse povo aqui não tinha lugar onde não houvesse um ídolo. Não havia. Agora eu quero que vocês tenham a habilidade de pegar essa informação e trazer para hoje, lá onde você estuda, onde você trabalha, de repente menosprezando um fraquinho, um pobrezinho, ou então alguém que acabou de se converter numa igreja que não tem muita informação bíblica, muito conhecimento bíblico, e aí você tem que usar de sabedoria. Você tem que usar de sabedoria. Paulo, por exemplo, Atos capítulo 20, Paulo, 21 na verdade, começa no 19, mas no 21, ele chega em Jerusalém e o pessoal fala assim, vão te matar porque estão falando por aí que você é contra a lei de Moisés. Vão te matar. Aí que eles falam, rapa a cabeça, faz um voto. O que o Paulo fez? Um voto. Paulo fez um voto, rapou a cabeça e tal, fez um voto. Mesmo assim bateram nele, não adiantou nada, né? Mas veja como Paulo, o que ele prega, ele pratica. Leia depois Atos, a partir do capítulo 19, você vai ver isso.
Ele chega lá e faz o voto. Ele mais 2 que estavam com ele, foi lá e cumpriu o voto. Ele sabe que aquele voto era nada, significava nada, mas ele seguiu lá o ritual que tinha que seguir. Agora, ele sabia que aquilo nada era tudo aquilo. Eu estou chamando você, eu estou falando que você é sábio. Você é sábio. Então vede prudentemente como é que você anda. Você é luz nesse mundo. Você é sal na terra. A gente não tem que pisar no outro para a gente ganhar, queridos. Ele ensinou para nós no capítulo 6, sofra o dano. Perca agora. Capítulo 6, verso 7, sofra o dano agora. Mas depois você sai ganhando. Como é que é sair ganhando? É Jesus ser glorificado. Está me entendendo? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então cuidado com a sua liberdade. Cuidado com a sua liberdade. Pastor, a gente tem que ser falso? Não. A gente tem que ser pedagógico, cirúrgico. Temos que ser cirúrgico, pedagógico. Às vezes nós somos precipitados em analisar. Isso é falsidade. Não. Nós vamos ver aqui no capítulo 9, Paulo falando assim, olha, eu me fiz judeu para com os judeus. É falsidade? Não. Não. Não é uma questão de conteúdo. Eu não mudo o conteúdo, eu mudo o método. Eu mudo o método. Não é o conteúdo que está aqui em jogo. É como eu vou fazer. Como é que eu faço? Vocês são sábios. Nós somos sábios. Você foi esclarecido, meu irmão. Nós fomos esclarecidos. Sabe? Falta um pouco de tato para nós. Uma igreja como a nossa, que vive a palavra, que ensina. Vocês estão aprendendo Daniel letra por letra. Estão aprendendo Coríntios letra por letra. Que rápido, hein? Eu nem estou demorando dessa vez. Estão aprendendo. Pratique o que você está aprendendo. Quando você encontrar alguém que está mal informado, vai devagarinho, começa onde a pessoa está. Não queira trazer a pista para onde você está. Não, começa onde ela está. Lembra quando Paulo chegou em Atenas? Lembra de Atenas, quando nós estudamos Atos dos Apóstolos? Ele chegou em Atenas, foi dar uma volta de noite, foi dar uma caminhada de noite. Ele começou a ver muitos altares. Altar para isso, altar para aquilo outro, altar para tudo. Tinha ídolo para tudo. Só Atenas ganhava de Coríntios. Só Atenas tinha mais altares que Coríntios. Ele viu um altar para tudo. Altar para ganhar casa, para casar, para namorar, altar para ganhar dinheiro, altar para tudo. Campanha para tudo. Aí ele viu um altar lá, ao Deus desconhecido. A partir dali, ele anunciou Jesus. Está me ouvindo ainda? A partir dali, ele chegou para a multidão e falou assim, olha, eu estava caminhando no meio da cidade de vocês, e eu vi uma inscrição, eu vi um altar, mas no altar não tinha nenhum ídolo. Naquele lugar estava marcado assim, ao Deus desconhecido. A inscrição era assim, porque um era Zeus, né? Afrodite, não sei o que. Aí tinha um lá assim, ao Deus desconhecido. Ele começou ali. Tá entendendo? Ele começou, aí eu vi uma inscrição ao Deus desconhecido. Eu conheço ele. Esse que vocês não conhecem, eu conheço. Parece óbvio, né, irmão? Mas nós temos essas coisas óbvias e não praticamos. Queremos colocar a pessoa no nosso muro. Quer que a pessoa pense como você pensa. Está me entendendo, sim ou não? Você está prestando atenção aqui ainda ou não? Queremos que a pessoa fique no seu nível. Mas você já ora 5 anos, 10 anos, 15 anos. E quer trazer o pequenininho ao seu nível. Não dá, vá para o nível dele. É método, não é conteúdo. Vá lá. Aí Paulo começou ao Deus desconhecido e anunciou Jesus, que eles não conheciam. E alguns se converteram, a maioria não. Aí ele foi apedrejado de novo, como sempre é esse o nosso destino. Eu estava mal acostumado e vocês também. Vai ter pedrada, gente. Qualquer pessoa que quiser seguir Jesus piedosamente, piamente, vai padecer tribulações. Vai padecer, então trata de você arrumar perseguição aí. Começa a colocar a cara na frente da pedra. Bota já a cara na frente da pedra, ué. Dá a pedrada, vai. Então vocês são livres? São. Nós somos livres? Somos. Né? Por exemplo, quando você morrer, você vai estar onde?
Diga para mim. Com? Na hora? Na hora? Diga para mim, gente. Na hora, pá, puf. Você nunca leu na Bíblia que nós não veremos a morte? Você nunca leu isso na Bíblia? Que cristão não vê a morte? Não vê. Quando ela chega, já foi. Pegaram? Quando ela chega, o cristão não vê a morte, meu irmão. Quando a bicha chega, tô mais aqui. Ih, dançou, neném. Tô mais aqui. Pronto. Quando já fui. Nós não veremos a morte. Um salvo, você é livre. Agora, por que usar essa liberdade para tranqueira, para falsidade, para as más palavras, para as más conversações? Para quê? Porque você é um ente, você é uma luz. Você foi colocado nessa terra para servir de testemunho, de testemunha. Você foi colocado nessa terra desde o dia que se converteu para ser uma testemunha, contar o que você tem visto, relatar o que você tem visto. Então cuidado com a sua liberdade. Você é livre? Só que essa liberdade é um salto existencial. Não é apenas para comer, beber e dormir. Aí eu posso comer, posso beber, não tem problema nenhum beber. Não, essa coisa são coisas banais. São coisas banais. São coisas banais. Está vendo um testemunho de um pastor? Vendo um testemunho de um pastor que gostava de tomar um vinhozinho. A denominação dele não tem problema com isso, porque o pecado é no embriagar-se. Esse que é o pecado. Se você é uma pessoa que tem inclinação para o alcoolismo, nem chega perto, né? Então, estava vendo o testemunho dele, né? Ele ia fazer as visitas familiares, ia fazer a visita, chegava numa casa que era melhor dotada, lá vinha lá aquele uísque importado, ou melhor, aquele vinho, né? Não foi uísque por minha conta, aquele vinhozinho importado, pá, tomava. Chegava na casa do irmão fraquinho lá, né? Não. E ele ficava nessa. Quando ia na casa do irmãozinho, tudo bem. Na casa do irmão lá que tinha mais conhecimento, tomava o seu vinhozinho. Aí um dia o Espírito não incomodou. Tinha problema? Não. A denominação dele, não, tudo bem. Mas um dia o Espírito não incomodou. Falou assim: o que você ganha tomando? Nada. O que você perde tomando? Imagina que você está na casa desse irmão que tem mais conhecimento, sabe que não tem mal nenhum. Aí está lá na boa, aí de repente chega aquele irmão fraquinho e está lá você com a taça de vinho. Assim o Espírito falou com ele. Ele é de uma denominação que não tem problema beber, não tem problema, é evangélico, não tem problema. Uma pessoa que eu admiro muito até, não tem problema. Mas olha só, peraí, beber vai me fazer maior? Vai, fala para mim. Vai te fazer mais sábio? Mais inteligente? Porque às vezes nós caímos nessa armadilha. Vou parecer mais intelectual, eu vou parecer mais sábio, eu vou parecer mais isso, eu vou parecer mais aquilo. Percebeu? Ele sabe que não é pecado, sabe porque não é mesmo, tem lugar que fala que é pecado. Só que eu posso o quê? Escandalizar um fraquinho. Aquele fraquinho de repente tem problema com... Aí vê o seu orientador bebe também, só que aí ele desanda. Eu não desando porque eu sei fazê-lo, mas ele não sabe, ele tem problema. Pegaram. É isso que o Paulo está dizendo aqui no capítulo 8. Cuidado com a sua liberdade. Cuidado com a sua liberdade. E eu estou falando de caráter, tá bom? Eu não estou falando de bebida, nem de comida. Embora aqui o texto sobre comida e bebida, o que eu quero trazer para hoje, século 21, é o nosso caráter, gente. Porque tem muita gente orando e sendo mau caráter. Tem muita gente pregando a Escritura e sendo mau caráter. Enganador, amante de dinheiro, amante de poder. Tem muita gente fazendo, você olha, está tudo certinho, mas mau caráter. Então cuidado com a sua liberdade. Saiba ser livre. Saiba ser livre. Vamos continuar aqui. Vede, porém, verso 9, que esta vossa liberdade não venha
não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será consciente do que é fraco, induzido a participar de comida sacrificada a ídolos? Assim por causa do teu saber, verso 11, morre o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, perece o irmão fraco. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, conclusão, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne. Tá vendo isso aqui? Lembra, a questão aqui não é carne, é carne. Porque para nós não tem isso, não tem problema nenhum para nós. Para o brasileiro isso aqui não quer dizer nada. Então para nós não tem muito significado carne, mas você sabe qual é a essência aqui. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, eu deixei de falar justamente isso nessa questão da liberdade. Eu queria só me deter um pouquinho com relação à consciência. A consciência. Isso é que faltou para a gente tratar aqui um pouquinho. A lei da consciência. Do verso 7 até o verso 13. A consciência do irmão fraco. Sabia que a consciência é um tribunal interno que nós temos? E que alguns não evoluem, não desenvolvem. Como é que a gente desenvolve a consciência? Como é que a gente desenvolve a nossa consciência? Dá para desenvolver? Dá. Dá para evoluir? Dá. Se você pegasse um ser humano, colocasse na selva, e lá ele ficasse, lá ele crescesse, a consciência dele seria minúscula. Ele teria, mas seria minúscula. No máximo ele ia comer carne crua, ou no mínimo, ia comer carne crua, ia falar igual chimpanzé, ia grenhir, não ia se comunicar. A consciência não foi evoluída. A consciência pode evoluir através de leitura, de estudo, de pesquisa, de maturação. Quer ver só? Deixa marcado aí, leia comigo Romanos no capítulo 2. Lá em Romanos no capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 14. Romanos 2,14 fala assim. 2,14 de Romanos. Quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes ímpios, gentios que não conhecem a Deus, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está falando aqui? O gentio, todo ser humano tem uma consciência, é um tribunal que julga, e estes mostram a norma da lei gravadas no coração. Esses gentios que não conhecem a Deus, que não sabem nada de Deus, testemunhando-lhes também a consciência dentro deles, os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo. Sabe aquela coisa, pisei na bola, dei mancada, né? É a consciência. E aí você tem que tomar cuidado para não confundir a voz do Espírito Santo com a sua consciência. A consciência nos acusa. O Espírito Santo nunca acusa. O Espírito, quando fala com você, te convence. É tipo assim, você chora igual um doido. Você chora igual um desenfreado, igual eu acabei de chorar agora há pouco aqui. Não tem freio. Você é convencido. Agora tem a voz da consciência, que o Paulo fala que é um tribunal, acusando ou defendendo-se. Agora, a partir da informação, da pré-informação que ela tem. Então a consciência de alguém, ela pode ser mal formada. E aí tem a consciência fraca que nós estamos vendo aí. Volta lá pro Coríntios. Volta pro Coríntios. No verso 7, olha que ele fala assim: a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então assim,
Você e eu, nós temos uma consciência? Temos. Essa consciência tem uma voz? Tem. Qual é a força dessa consciência? É a força da sua instrução, da sua informação, da sua experiência de vida, da sua prática de vida cristã. Vai conversar com uma criancinha para você ver qual é a consciência dela. É fraca. Na nossa vida de adulto, a sua consciência pode ser fraca. Por isso que é bom você não faltar na igreja. Porque às vezes eu fico assim horrorizado, chego a ficar arrepiado. Como é que as pessoas, sabendo que o Senhor Deus está falando, a menos que você não acredita que o Senhor Deus está falando? Como é que alguém consegue ficar em casa e sabendo que Deus está falando na sua igreja? Irmãos, isso para mim nunca assimilei, nunca. E quem me conhece aqui, aí a minha família aqui, desde muito pequeno, minha mãe, quando queria, mesmo quando eu estava fora da igreja, porque eu cresci na igreja, aí fiquei fora, dos 12 até os 19 eu voltei para Jesus. Minha mãe, quando queria assim, me chantagear, ela usava a Bíblia. Me chantageava, faz assim. Aí eu perdi o rebolado. Amém, irmãos? Então, eu nunca entendi como é que alguém sabe que Deus está falando e fica em casa vendo novela. Eu nunca assimilei isso, nunca. E fica em casa jogando videogame. Eu nunca assimilei isso. Como é que alguém, sabendo que vai pregar à noite, como é que alguém sabe que vai falar a palavra, consegue relaxar na sua devocional? Eu nunca assimilei isso. Então vamos falar aqui. Então a consciência, ela é formada, ela é melhorada, ela evolui com aquilo que você se informa, que você aprende, que você estuda, que você ouve. Quando você é marcado pela palavra, aí que ficou bom demais. A pessoa que mais ouve a Deus, que mais aprendeu de Deus, mais alta a consciência vai falar. É lógico que uma consciência carnal, ela vai arrumar desculpas, né? Igual o capítulo 7 de Coríntios, que eles falavam, as mulheres se convertiam e queriam mudar de marido, como eu falei aqui, queria mudar de marido, sabia que o Paulo criticava quem era casado com o não crente, aí a mulher queria mudar de marido, chegava assim: Paulo, eu vou largar meu marido. Mas por quê? Porque meu marido não é crente. Aí Paulo falou: não, você que já veio e se converteu casada, continua casada. Isso aí é usar uma informação carnal, de forma carnal. Então a consciência é fraca. Então a nossa consciência é um tribunal de juízo. Ela te julga, ela te acusa, te defende, te ofende. Por isso você tem que dar capacidade para ela, tem que informá-la, tem que marcá-la. O tempo todo está marcando sua consciência. Por exemplo, aqui mesmo em Coríntios, vai comigo em capítulo 3, volta para Coríntios capítulo 3 aí, versículo 1. Nós já lemos também. Olha aí, Coríntios capítulo 3. Eu, porém, versículo 1, 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a, e depois como a crianças. Vamos de novo comigo, olha lá. E eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, gente bem informada espiritualmente, e sim como a carnais, ou ainda como a crianças em Cristo. O que o Paulo fez? Olha para cá. O Paulo desceu do seu tamanho de saber, ele desceu de uma altura de saber, desceu ao tamanho das crianças. Eu queria conversar com vocês mais profundamente, eu queria ensinar para vocês algo mais profundo, mas eu avaliei, eu percebi que vocês não podem suportar. Então eu só pude falar com vocês como a carnais, como a crianças ainda. O que é isso? Consciência de criança, irmãos. Olha o verso 2 aí mesmo. Leite vos dei a beber, não vos dei o alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Aqui é um perigo, irmãos, porque você pode
estar evoluindo, crescendo, aprendendo na consciência, viu? Vai aprendendo, se informando, tal. Só que você pode chegar numa hora e você pode estacionar. Quem está me ouvindo ainda essa parte aqui? Ouça essa parte, estacionar. Você pode estacionar e não crescer mais. Isso é terrível, irmãos. Isso é dolorido. Isso é decadente. Você vai crescendo, vai aprendendo, e você vai ficando forte na fé, mas daqui a pouco, por causa da carne, lutar contra o Espírito, lembra disso aí, da luta de Gálatas 5? A carne guerreando contra o Espírito contra a carne. Daqui a pouco você fala assim, eu não quero saber mais não, porque quanto mais eu sei, mais responsabilidade terei. Sabia que eu já encontrei irmãos assim já? Não quero aprender mais não. Por que, irmão? Quanto mais eu sei, mais eu tenho que fazer. Que coisa de doido, irmãos. Agora veja, é preciso ser algum sábio para falar isso? Não, o Raul Seixas falou isso. Quem aqui já gostou de Raul Seixas aqui? Só eu e alguns aqui só? Eu gostava de Raul, eu gosto ainda às vezes. Poxa vida, né? Tem uma música dele chamada Sábio Chinês. É bobeira, de criança, mas eu gosto. Que ele ficou naquele dilema. Eu era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta? Ou eu sou uma borboleta que sonhou que era um sábio chinês? Eu passei por isso quando eu tinha 12 anos de idade, né, gente? É a crise do existencial. Quem que eu sou? Eu sou um Clóvis achando... Será que eu sou o Clóvis mesmo? Então é loucura. Mas eu gosto dessas coisas assim, eu gosto dessas coisas assim. Bom, mas deixa pra lá. O Raul, você já falou isso aqui, pena não ser burro. Eu não sofria tanto. Quem conhece essa? Pena não ser burro. Eu não conhece não? Vocês são muito novos ainda, né? Um dia vocês vão ser Jurassic Park. Ele falou, pena não ser burro. Aí tem gente que fala assim, não, pastor, não quero conhecer mais não. Não quero aprender mais nada não. Por quê? Quanto menos eu saber, melhor eu tenho que fazer. Menos eu faço. Até o Raul Seixas, na sua loucura, falou isso. Cheio de noia na cabeça, cheio de cocaína na cabeça, falou isso, E o que Cristo falou? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo? O que nós faremos com isso? Não é isso que ele falou? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo? Não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos? Lógico. Esquecemos disso. Entenderam, irmãos? Então ele fala assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Por que o Paulo concluiu que eles eram carnais? Pelas brigas internas, pelas questões, os barracos que ele fazia. Barraqueiros eles eram. Então aqui é consciência de criança, está ouvindo? Consciência de criança. Volta lá para capítulo 8. Aí eu encerro agora. Então a consciência, ela pode ser contaminada no fim do versículo 7. Olha lá, no fim do versículo 7, 8:7, final dele, tá bom? E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Você é daquelas pessoas que quando fica ouvindo conversa, você fica inflamado? Consciência fraca. Consciência contaminada. Você consegue ouvir com maturidade as coisas? Ou será quando você ouve e tem gente, né, que adora inventar as coisas? E aí tem pessoas que não podem ouvir, que fica contaminado. Então aí nós temos que tomar cuidado. Será que a sua fala vai contaminar alguns irmãos mais fracos? Então não fale. Então no verso 7 a consciência pode ser contaminada. A consciência fraca pode ser contaminada. No verso 12, a consciência fraca pode ser golpeada de tempo em tempo. Verso 12, veja comigo. De modo que pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência, o quê? De novo comigo, e deste modo, pecando contra os irmãos. Qual irmãos? Golpeando-lhes a consciência fraca. Pegaram isso aqui? Então a consciência pode ser golpeada. Um nocaute, sabe? Então por isso devemos conhecer mais Deus, conhecer mais, para que você não seja golpeado na sua consciência fraca. E a consciência pode ser escandalizada. Verso 13.
E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, ó escândalo, nunca mais comerei a carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então a consciência fraca pode ser o quê? Contaminada, golpeada e escandalizada. Contaminada é pior, porque foi envenenada. Menos pior é a golpeada. E o menos pior ainda é a escandalizada. A pessoa pode se estranhar. Então eu não poderia fechar isso aqui sem trazer para vocês essa questão aqui da consciência. Porque nós cristãos confundimos a consciência com a voz do Espírito. É uma parte da nossa psique, a sua consciência é uma parte da sua psique, da sua psicologia. A voz do Espírito não tem nada a ver com psique. A voz do Espírito tem nada a ver com psicologia. O nosso espírito é outra coisa. Os psicólogos nem sabem que você tem, na verdade. Eles pensam que você não tem. Eles nem sabem disso. Então a consciência, é preciso que a gente esteja atento com relação a isso. Você é livre? Sou livre. Mas por favor, leve em consideração que o seu saber não esteja em primeiro lugar, e sim o amor. Amém, queridos? Não é isso que está aí no versículo 2 ou 3? No versículo 3, mas se alguém ama, esse é conhecido de Deus. Se alguém ama, esse é conhecido de Deus. Você sabe, eu sei, você está aprendendo, não estou, conhece bem, conheço, está aprofundando, estou aprofundando, mas por favor, primeiro ame. Primeiro ame. Então, quem ama sempre vai levar em consideração o irmão pequeno. O irmão ou que é novo convertido, ou que não cresceu. Porque tem irmãos que não cresceram. Tem gente que pode ter 20 anos de cristão. 20 anos. Pode ter 30 anos de cristão e que não cresceram. Não cresceu. Então você tem que ter habilidade em Cristo. Senhor, me dê sensibilidade, para que eu não venha a ser motivo de escândalo, de contaminação ou de golpe contra o meu irmão. Pegaram isso? Aquele que ama a Deus é conhecido dele. Aquele que conhece muito a Deus nem sempre é conhecido de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, por gentileza. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.